Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e eu vou falar um assunto com vocês que é bem legal hoje, que é o fato de por que a gente tem esses pensamentos que a gente não quer e vem pensamentos que não fazem nenhum sentido, ou pensamentos que, meio que me depreciam, destroem quem que eu sou de verdade, faz eu me sentir pior no dia a dia, abaixa minha autoestima, faz eu largar emprego, ter decisões ruins. Por que esse pensamento vem no dia a dia? E é uma coisa que é interessante a gente entender porque facilita a gente lidar com ele no dia a dia. Um questionamento que eu faço muito para os clientes da clínica é: você é suas emoções? Normalmente o pessoal fala que não. Você é seus pensamentos? Também não. Você é sua consciência? Também não. E é muito interessante tudo isso porque essa é uma questão filosófica que as pessoas levantam constantemente para entender que é o ser humano. Pra você ter ideia, tem estudos que mostram que a ideia de livre-arbítrio é só uma ideia mesmo. Você tem a falsa impressão de que você está tendo livre-arbítrio, mas na grande maioria das vezes você não escolheu de verdade. As suas decisões já foram pré-estabelecidas pelo seu histórico. Você acredita que está escolhendo, mas na verdade o teu histórico de vida, as influências que você teve, ela já meio que decidiu fazer. Não é à toa que você fica questionando e trabalhando consigo mesmo decisões para você tomar. Então, por exemplo, quem já tentou fazer regime, ou quem tentou acordar para ir na academia, ou quem tentou levantar para ir correr, se você tivesse o livre-arbítrio mesmo, você simplesmente levantaria e ia. Mas você começa a negociar com você mesmo, porque na noite anterior você já decidiu fazer aquilo ali. Então você começa, eu acho que eu não vou levantar por causa que eu tô cansado e eu mereço esse descanso. Eu acho que eu vou lá pedir um iFood porque o iFood ele vai facilitar o meu dia a dia. Eu acho que eu deveria faltar na academia porque meu braço está doendo, vai que é uma lesão. Isso são desculpas que a sua consciência vem baseado em históricos de pensamento que você já teve. É por isso que é tão difícil criar um novo hábito, porque você fica o tempo inteiro negociando com experiências que você já teve. Então, quem já fez terapia ou quem já buscou técnicas para lidar com novos hábitos, percebe que tem muito a ver com regras, não tem necessariamente a ver com vontade. Porque se você decidir viver através de vontades, você vai viver o que já está pré-estabelecido, porque o seu corpo tem a vontade de seguir já o que é padrão. E o que tem isso a ver com os pensamentos automáticos? É que o nosso cérebro ele trabalha com previsões. E as previsões que ele tem é baseado no seu histórico de vida e nas aprendizagens que ele teve. Quando você começa a entender esse conceito, você começa a perceber que o que você aprende hoje, ele vai ter um resultado no futuro, mas hoje em si não vai acontecer. Se você está aprendendo uma determinada habilidade hoje, você vai ter um processo no futuro. É por isso que a terapia ela trabalha muito como um processo. Você vai trabalhando ferramentas e práticas e o cliente vai falhando, ele vai acertando, vai falhando, você vai corrigindo, vai fazendo ajuste, até um ponto que tem tantas previsões para ele fazer que o cérebro dele já começa a ter essas previsões baseadas no histórico bom para melhorar a vida dele. Então ele tem um histórico de aprendizado onde ele lidar com os problemas relacionados à ansiedade. Ele tem um histórico de aprendizado onde ele lidar com os problemas relacionados à depressão, entre diversas outras coisas. E esse histórico de aprendizado vai facilitando a vida dele. Isso baseia nos insights, que é o que é uma perspectiva diferente do próprio aprendizado, se baseia em quase todas as teorias de psicológicas, porque tudo está ligado a essa questão de você alterar a perspectiva do que você tem sobre as suas experiências. Alterar a perspectiva que você vai ter em relação ao seu futuro e a forma que você vai lidar com ele. E por que isso é importante ver? Porque quando vem um pensamento de que eu não sou bom o suficiente, eu não vou dar conta, as coisas não dão certo, eu tenho que começar a entender o porquê que eu tenho esse pensamento, porque ele só é um reflexo do que você já viveu. E é por isso que normalmente vem esses pensamentos com uma certa frequência. Eu percebo muitas pessoas falando assim, eu tive um pensamento muito ansioso, o que você está fazendo? Eu estou assistindo um filme de terror. O que acontece no filme de terror? Você não fica ansioso? Não te gera medo? Não te gera muita expectativa? A tendência é que você tenha comportamentos ansiosos. E se eu tenho comportamento ansioso, eu vou ter pensamentos ansiosos. É lógico que isso é uma forma bem simplista de explicar, mas é interessante a gente entender isso porque o pensamento em si não é necessariamente um problema. O problema é o que você faz com ele. Muitas vezes a gente começa a entender que um pensamento é uma verdade. E tem algumas pessoas que acabam ficando com medo de pensar algumas coisas. Mas pensamentos são só pensamentos. É a mesma coisa que você falar que a sua raiva é você. É a mesma coisa que você falar que o seu medo é você. Se o seu medo fosse você, a sua raiva fosse você, você estaria com isso o tempo inteiro. E nós sabemos que elas vão e vêm, vão e vêm. Sentimentos é igual a água, ele flui e volta, flui e volta. Então a gente tem que começar a entender que os pensamentos são a mesma coisa. E elas influenciam sua consciência, que é essa ideia que você tem que estar decidindo alguma coisa. Então, se você quer melhorar o seu pensamento, comece a pensar melhor. E com certeza,
com o tempo, esses pensamentos vão começando a se ajustar. É por isso que técnicas de gratidão, técnicas de pensamento positivo, técnicas de você começar a se elogiar, técnicas de você tentar enxergar pontos positivos da vida, técnicas de você começar a melhorar hábitos, acreditar que você dá conta e tudo mais, funciona também. Por mais que algumas pessoas elas acabam extrapolando isso num ponto irreal, e aí começa a acreditar que ela pensa que vai existir um carro e de repente cai um carro na frente dela, isso aí é o extrapolado. Mas você começar a acreditar que você tem uma perspectiva melhor, que você é uma pessoa competente, que você consegue fazer as coisas de uma forma melhor, encontrar argumentos que comprovem essas teorias, tentar olhar o seu mundo de uma forma mais neutra, sem se basear nos seus aprendizados do passado, usar o passado como literalmente experiência e não como verdades absolutas. A tendência é que você vai conseguindo guiar os seus pensamentos para ter uma linha de pensamento que você quer. Então é muito importante a gente entender que pensamentos são só pensamentos, emoções são só emoções. Então quando vem um pensamento automático de que eu não vou dar conta, essa tarefa aqui eu não vou conseguir fazer, num relacionamento a pessoa me traiu, todo mundo me trai. Você percebe? É um pensamento que quando a gente fala é totalmente sem sentido. Mas as pessoas fazem isso o tempo inteiro, só que elas não percebem isso na vida delas. E é aí que entra o trabalho da psicoterapia, auxiliar elas a perceber esse tipo de comportamento no dia a dia delas. Beleza, pessoal? Quem tiver com dificuldade de controlar pensamentos, quem quiser mudar a perspectiva que tem sobre a própria vida, a terapia vai conseguir te auxiliar nesse caminho. O objetivo da terapia é literalmente te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida através dos seus comportamentos e pensamentos. Quem está com dificuldade de corrigir algum problema com ansiedade, com depressão, ou quer melhorar sua autoestima, trabalhar a questão vocacional, que quer buscar mais sentido na própria vida, ou até melhorar os objetivos que tem na própria vida, a psicoterapia vai te ajudar. Eu trabalho com terapia online. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem minhas redes sociais aqui embaixo. Toda semana estou postando vídeo. Fica à vontade, estou à disposição. Qualquer coisa, só manda mensagem. Até mais, hein? Tchau, tchau.